Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, animados hoje, sexta-feira, chegando finalzinho de semana, que dá pra vocês brincarem, se divertirem e a gente também descansar, né, gente? Então, como vocês sabem, ontem falamos sobre matemática, não foi? Onde a gente viu os números decimais, operações de números decimais, de adição e subtração. Vimos também questão do voluntariado. Vimos também aula de inglês com o tio Hernandes, não foi? Ótimo! Então hoje vamos ver história, a continuação dos reflexos que aconteceram sobre a chegada da família real aqui no Brasil. Porém, nós vamos ver hoje a independência do Brasil. Quais foram esses motivos e fatores que levaram o Brasil a se tornar independente? Então, hoje a gente vai descobrir isso aí. Vamos lá para as nossas operações e depois para o nosso conteúdo. Vamos lá? Meus amores, últimas operações da semana, sexta-feira. Então, hoje será na página 80, certo? Onde tia Bárbara vai fazer a segunda e a terceira questão com vocês também, que vai ser 2 probleminhas. Na página 80, na primeira questão, tem 3 operações, onde vocês vão ter que multiplicar 2 e dividir uma. E a última questão também que vocês vão ter que fazer, que é a quarta questão, é outro probleminha bem simples que vocês vão conseguir resolver, certo? Então vamos lá para a segunda e a terceira operação de hoje. Quando um adulto está em uma sala, o total de alunos é de 236 alunos. Então, 236 alunos em um total de uma escola, tá? Sabendo que deste total, 127 são meninas. 127 são meninas. Quantos meninos estudam nessa escola? Para a gente saber aqui quantos meninos tem, a gente vai fazer o quê? Vai pegar o total de alunos e subtrair pela quantidade de meninas. Então, 6 menos 7 não pode. 7 para 16, que é quanto? Muito bem. 9. Vai umzinho aqui. 3 menos 3, 0. E 2 menos 1, 1. Então, aqui tem quantos meninos? 109 meninos. Certo? Vamos lá agora para o terceiro. Quando um adulto está em repouso, seu coração bate 63 vezes por minuto. Quantas vezes o coração dessa mesma pessoa baterá? 15 minutos. Então, se em 1 minuto ele bate 63, a gente vai ter que multiplicar por 15 para descobrir por 15 minutos quantas vezes esse coração vai bater. Então, vamos lá. 5 vezes 3, 15 vai 1. 5 vezes 6, 30. Mais 1, 31. Agora vamos multiplicar pelo 1, sabendo que aqui fica uma casinha onde a gente coloca o sinal de adição. 1 vezes 3, 3. 1 vezes 6, 6. Passamos o traço e somamos. O 5 desce, 1 mais 3, 4. E 3 mais 6, 9. Então, o coração dessa mesma pessoa em 15 minutos bate 946 vezes. Certo, meus amores? Então, agora, vamos lá para o nosso conteúdo de hoje. Crianças, hoje teremos uma aula diferente. Combinei com o professor Pancrácio aqui no Museu dos Imigrantes para nos ensinar sobre a independência do Brasil. E aí, professor, as crianças estão ansiosas para saber mais sobre a independência. Ah, Dorinha, é sempre um prazer atendê-la. Veja bem, essa história começa lá em Portugal, ainda no começo do século XIX, quando Napoleão havia dominado boa parte da Europa. Assim, Dom João, o príncipe regente de Portugal, recebe uma carta. Carta de Napoleão para o príncipe regente. Napoleão avisava que se Dom João continuasse a negociar com a Inglaterra, a França iria invadir Portugal.
Porém, Dom João não poderia romper com a Inglaterra, pois tinha uma ligação econômica muito forte. Assim, contrariando Napoleão, Portugal acabou sendo atacada e a coroa portuguesa sai de Portugal e vem parar na colônia mais rica, o Brasil. Era 1808. O Dom João VI era casado com Carlota Joaquina e tinha vários filhos. O mais famoso deles era o Pedrinho. Eles chamaram José Bonifácio para ser o tutor de Pedrinho. José Bonifácio foi considerado um dos principais articuladores da independência do Brasil. Pedrinho cresceu no Rio de Janeiro. Era um menino que amava cavalos. Aos poucos, Pedro estava compreendendo assuntos importantes como política, economia e cultura. Dom Pedro tornou-se popular convivendo com o povo do Rio de Janeiro. Em 1815, o Brasil foi elevado a Reino de Portugal. Dom João governava Portugal e o Brasil. O pai de Dom Pedro era rei de Portugal, mas morava no Brasil, não é? Sim, mas o povo de Portugal exigiu a volta do rei e fizeram uma revolução por lá. A revolta do Porto. Majestade, estamos exigindo que volte para Portugal. Querem que faça a Constituição e que o herdeiro retorne imediatamente. Isso é bravo pra mim. Depois que Dom João voltou para Portugal, eles exigiram que Dom Pedro também retornasse. Mas os brasileiros perceberam que a volta de Dom Pedro para Portugal era uma estratégia para diminuir a influência da corte do Rio de Janeiro. Iniciaram um manifesto para pedir que o príncipe permanecesse no Brasil. Então Dom Pedro disse: Diga ao povo que eu fico. Dom João VI voltou para Portugal. Dom Pedro ficou no Brasil, governando no lugar de seu pai. Mas Dom João VI queria governar através de Dom Pedro, obrigando-lhe a obedecer às ordens portuguesas. Dom Pedro não teria liberdade para governar o Brasil. E isso ficou claro depois que Dom João VI enviou uma mensagem para ele. Era o dia 6 de setembro de 1822. Dom Pedro estava a caminho de São Paulo, havia parado em Santos visitando José Bonifácio. Lá Dom Pedro experimentou pela primeira vez uma feijoada acompanhada de uma tenra leitoa pururuca. A comitiva que acompanhava Dom Pedro subiu a Serra de Santos montada em mulas. Eles chegaram em São Paulo pela manhã do dia 7 de setembro de 1822, quando Dom Pedro estava às margens do rio Ipiranga. Ele sentiu uma forte dor de barriga. Ai, minha barriga. A comitiva havia parado para Dom Pedro resolver seus problemas, quando chegou um mensageiro com a carta de Dom João VI. Majestade, majestade, carta de vosso pai. O quê? Meu pai pensa que eu sou uma criança? O que vai fazer, Dom Pedro? O que eu já deveria ter feito há muito tempo. Independência ou morte! Assim, nas margens do rio Ipiranga nasceu o nosso país. Os problemas continuaram? Não é bem assim. Essa independência política levou o Brasil a ter uma dependência econômica da Inglaterra. Dom Pedro I teve que emprestar dinheiro dos ingleses, além do mercado brasileiro ficar dependendo das libras da Inglaterra. Então nosso país já nasceu devendo? Dorinha, Dom Pedro teve que enfrentar inúmeras dificuldades durante seu governo, mas esse é um assunto para outra conversa. Só estranhei que a independência foi proclamada por um português e não por um brasileiro. De história, né, que a gente viu que a família real de Portugal veio aqui para o Brasil devido às questões do bloqueio continental feito por Napoleão Bonaparte da França, não foi? Então, como a família real, né, Portugal, ela tinha uma proximidade mais com a Inglaterra, resolveu fugir para o Brasil para evitar maiores atritos com a França. Então, quando a família real veio para cá, tudo mudou. Achou-se que o Brasil acabou virando um tipo de reino ligado a Portugal, né? Porém, muitos problemas surgiram. As pessoas começaram a ficar, né, passando necessidade cada vez mais, porque o mercado que só era atendido do mercado de Portugal começou a atender também o mercado inglês, porque os portos daqui do Brasil acabaram de ter que ser abertos devido ao acordo que Portugal fez com a Inglaterra. Então começou a que fosse cobrado, né, alguma iniciativa da família real aqui no Brasil. Então, como se viu que a família real, quando veio para cá, trouxe mais prejuízo do que coisas boas, as pessoas começaram a querer que eles fossem embora. E como Napoleão Bonaparte tinha sido derrubado, a família real acabou voltando para o Brasil e deixando aqui Dom Pedro I, né, filho de Dom João VI. Então,
Quando Dom Pedro I ficou aqui, foi que aconteceu todo esse reboliço sobre a independência do Brasil. Então hoje a gente vai entender como foi que essa independência do Brasil começou. Primeiramente, né, a gente viu que muitos portugueses não queriam reconhecer o Brasil como um reino. Eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia, para que pudesse ser explorada como eles eram, certo? E esses políticos portugueses pretendiam fazer com que o Brasil voltasse a ser uma mera colônia, porque eles não queriam, não era interessante dizer que o Brasil ficasse como um reino de Portugal. Era melhor que ele voltasse a ser uma colônia e que as pessoas continuassem explorando as riquezas que aqui tinham. Só que o que foi que aconteceu? Os partidários pediram para Dom Pedro I não retornar a Portugal, para garantir que aqui continuasse ainda como posição de reino. Porque, gente, se sair de reino para voltar para a colônia, o Brasil ia ter novamente aquela quebra, né? Ia ser continuar as explorações, continuar as coisas. E o Brasil como reino, ele já passou a outro patamar, porque ele começou o quê? A ser um anexo de Portugal, ser um reino também de Portugal, só que aqui no Brasil, certo? Com isso, Dom Pedro I, ele resolveu ficar aqui no Brasil. E foi que aí, o que foi que aconteceu? Aconteceu que com esse impasse de Dom Pedro I vai, Dom Pedro I fica, no dia 9 de janeiro de 1822, passou a ser conhecido como Dia do Fico. Mas como assim, tia Bárbara, o Dia do Fico? Dom Pedro I falou a seguinte frase: se é para o bem de todos e geral da nação, estou pronto, diga ao povo que eu fico. Então foi quando Dom Pedro I resolveu ficar no Brasil e também começou a se chatear com as coisas que vinham acontecendo, que o Portugal pedia para que fosse feita aqui no Brasil. Ele foi ver que começou a ser uma coisa meio, né, diferente e impossível de se fazer. Então, o que foi que Dom Pedro I fez? Pegou e convocou uma assembleia constituinte apenas com brasileiros, nenhum português. E isso, o que foi que aconteceu? Ele fez um acordo, tá, com leis, que essas leis estivessem de acordo com os interesses do Brasil. Como assim, tia Bárbara? Ele queria fazer leis que pudessem melhorar a situação de vida aqui do Brasil. Só que Portugal, por exemplo, o pai dele começou a dizer que isso não existia, que isso não era coisa para ele fazer e queria que ele acabasse com esse acordo. Foi que Dom Pedro I, no dia 7 de setembro de 1822, recebeu, né, no Riacho do Ipiranga, ele recebeu a notícia que muitas das suas decisões na Assembleia Legislativa, Assembleia Constituinte, desculpa, haviam sido revogadas por Portugal. E muito contrariado, ele deu o grito: independência ou morte, levantando lá a sua espada. E ainda se declarou como defensor do Brasil e disse que iria querer o seu o seu título de imperador constitucional. E foi que no dia 12 de outubro de 1822 também esse título de Dom Pedro foi concedido, certo? Porém, o que foi que aconteceu? Dom João VI morre. E o que é que acontece? O Dom Pedro I volta para Portugal para também ter direito às terras de Portugal e ser coroado rei, ou ele perderia o seu lugar no trono. Então, Dom Pedro I, ele infelizmente, né, precisa deixar o Brasil e volta para as terras de Portugal para pegar o lugar que é dele. Só que ele deixa aqui o filho dele, Dom Pedro II, porque ele não podia simplesmente abandonar as terras aqui do Brasil e voltar para Portugal, porque senão tudo que ele tinha feito não teria serventia nenhuma. Certo, meus amores? Então, quando a gente for estudar a próxima parte do nosso conteúdo, a gente vai descobrir o que foi que Dom Pedro I e Dom Pedro II fizeram
com toda essa questão aqui do Brasil, certo? Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre a cultura do Halloween. Uma cultura essa que a gente sabe que é uma cultura americana, né? A gente aqui não tem o costume de fazer festas de Halloween, nem as crianças irem para as portas dos outros falar lá doces ou travessuras, né? Então a gente sabe que é uma cultura americana que cada vez mais vem se tornando, vem tomando conta aqui no Brasil. Então a gente vai falar um pouco dela agora. Vamos lá? Então, meus amores, o Halloween, tá conhecido como o Dia das Bruxas, é comemorado no dia 31 de outubro, tá? Ela é uma festa de origem norte-americana que surgiu entre os séculos XVI e o século XVIII. Não se sabe ao certo quando e como surgiu. Só falam de hipóteses, porque assim, na Igreja Católica, no dia 1º de novembro, comemora-se o Dia de Todos os Santos. Então, como forma de comemorar isso, né, os celtas, eles colocaram o Halloween. E como a gente sabe, essa festa marca com várias crianças que se fantasiam e vão na porta das pessoas, dos vizinhos, pedir doces ou travessuras, certo? Então, aqui no Brasil, uma lei, que é a lei do projeto de lei de 2762 de 2003, quer também, tá, instituir essa data, no caso 31 de outubro, como o Dia do Saci. Por que o Dia do Saci? Porque, como a gente sabe, além do Saci ser um personagem folclórico, ele também é um menino super travesso. E isso está ligado diretamente às travessuras que acontecem no Halloween. Porque, como vocês sabem, quando a criança chega lá e diz doce ou travessuras na casa do vizinho, e o vizinho não tem doces, então eles fazem alguma travessura. Seja jogar papel higiênico nas casas, jogar bexiga com água, enfim. Então, essa data, eles comemoram lá o dia do Halloween, que para eles é o dia das bruxas, certo? E por isso, como tia Bárbara já disse a vocês, hoje vamos aprender a fazer uma atividade make, onde a gente vai construir junto uma bruxinha, tá certo? Uma bruxinha bem simples, gente, de papel, só para não passar em branco essa data, já que se comemora o dia do Halloween lá nos Estados Unidos, amanhã, dia 31 de outubro. Então agora vamos com tia Bárbara ficar ligadinha na nossa atividade maker de hoje. Vamos lá? Agora vamos para a nossa atividade maker de hoje, certo? Como a gente vai comemorar o Halloween amanhã, a gente vai construir hoje uma bruxinha. E para isso vamos precisar de um papel, tá, gente, inteiro, vários outros cortes de papéis que vocês tiverem aí. Lembrando que tia Bárbara usa esses papéis coloridos porque tia Bárbara tem. Mas se vocês não têm, pode fazer papel branco e pintar, como tia Bárbara sempre diz, certo? Então, uma cola, uma régua para quem quiser e um lápis. É super simples. Primeiramente, nós vamos começar pegando esse papel aqui inteiro e dobrando ele no meio. Estão vendo? Depois que dobrar ele, que a Bárbara já adiantou, vocês vão desenhar como se fosse, ó, o vestido da bruxa, isso com a régua. E um pedacinho aqui, que também é como se fosse os braços do vestido da bruxa. Certo? Feito isso, a gente vai cortar, que tia Bárbara esqueceu, mas vocês também vão precisar de uma tesoura. Então, tia Bárbara vai cortar e traz cortado para vocês verem, certo? Vamos lá. Pronto, meus amores, recortado, ó, os dois braços e o vestido dela vai ficar assim, ó, tá vendo? Precisa ficar assim. Então, agora a gente vai colar dessa forma daqui, ó. Estão vendo? Os braços é lá em cima do vestido, certo? Então, colou. Deixa eu ter a Bárbara colar aqui para mostrar a vocês.
Pronto, ó. Coladinho, tá vendo? Então, depois disso, vocês vão cortar um círculo, que é a cabeça da nossa bruxa, e a gente vai colar em cima dessa parte que aparece os braços dela. Estão vendo? Ó, vamos colar nessa parte de cima. Certo? Feito isso, deixa um pouquinho aqui e vamos pegar outro papel de outra cor. No caso, tia Bárbara vai pegar um pedaço de papel preto para fazer o chapéu da bruxa. Como a gente vai fazer esse chapéu da bruxa? Primeiro, a gente vai cortar um pedacinho aqui, ó. De um pedaço preto. Um retângulo. Estão vendo? E depois, uma forma de triângulo. Que é o chapéu da nossa bruxinha. Triângulo, retângulo, onde a gente vai colar assim, ó, e vai ficar o chapéu da bruxa. Estão vendo? Então, vamos lá colar. Deixa a tia Bárbara só acertar aqui, que ficou um pouco tronchinho. Pronto, agora passa a cola e a gente vai colar. Estão vendo? Coladinho. A gente vai pegar lá a bruxinha de novo e vai colar o chapéu na cabeça dela. Ó. Estão vendo? Pronto, agora vou pegar um pedaço de marrom e vou fazer os pés da nossa bruxa. Eu não vou pegar marrom, vou pegar laranja, certo? Vou fazer o sapato dela. Como tia Bárbara vai fazer esse sapato? Tia Bárbara vai pegar o papel, vai dobrar um pedacinho. Estão vendo, ó? Dobrou um pedacinho. E vai fazer como se fosse um semicírculo. Semicírculo. Pronto. Depois eu vou pegar, abrir e vou cortar no meio, onde é que está marcado. Vai ficar aí, ó, os pezinhos, os sapatinhos da bruxa. Certo? Aí a gente faz o quê? Cola também. Põe pouca cola, gente, pra não ficar feio, tá? Porque papel fica logo marcado da cola. Aí vai ficando feio, tá? Põe pouca cola que cola igual. Feito isso, estão vendo, ó? Vou pegar aquele papel marrom e vou cortar um pedaço dele. Mas, tia Bárbara, o que a senhora vai fazer com esse pedaço de papel marrom? Eu vou fazer a vassoura da nossa bruxinha. Como se aqui fosse o cabo da vassoura, estão vendo? Um retângulo. Vou pegar esse mesmo pedaço de papel laranja que eu utilizei e vou cortar como se fosse uma vassoura. Em formato de U. Estão vendo? Ó. E vou colar também na nossa vassoura. O nosso cabinho ali preto, marronzinho. Estão vendo?
feito isso, com lápis, ou vocês podem pegar uma canetinha, que a Bárbara vai pegar aqui agora. A gente vai fazer só como se fosse os coisas da vassoura, ó. Estão vendo? Pronto. Feito isso, vamos colar na mão da nossa bruxinha a nossa vassoura. Passa aí um pouquinho de cola e cola a vassoura na bruxinha. Ó. Ui, soltou. Porque tá molhado. Certo? Então, fez isso. A gente vai pegar agora e vai pegar um papel branco e vai fazer os olhos da nossa bruxa. Tia Bárbara vai cortar aqui e traz pra você. Bom, gente, feito isso, ó. Tia Bárbara já desenhou, já colou os olhos, desenhou o nariz da bruxa e a boca. Certo? Tá faltando só o cabelo dela. O que foi que tia Bárbara fez? Pegou papéis, ó, cortou, colou a pontinha. Estão vendo? E agora a gente vai colar por trás da cabeça da bruxa. Os cabelos dela. Pronto. Ó, prontinha a nossa bruxinha. Estão vendo como ela ficou linda? E espero que vocês tenham gostado, gente, da nossa aula de hoje. Da nossa atividade maker de Halloween, tá? Que como vocês já sabem, é uma cultura inglesa, tá? Então, a nossa aula foi hoje. Espero que vocês tenham gostado. Tenham um ótimo final de semana. Um bom feriado. Um grande beijo e até terça-feira, tá? Tchau!